Olá pessoal, boa noite. Vamos para uma. Nem sei mais qual que é a live, eu acho que é 13, 14, 15, não sei. Certo é que nós estamos aqui mais uma noite. Hoje vamos falar sobre o futuro, sobre os robozinhos aí na advocacia. Boa noite aí, o Rui, que já está ali chegado aí na área. Vamos falar hoje do futuro da advocacia, né? Sobre os robozinhos. Vamos falar do que vem por aí. Coisa boa, né, pessoal? Notícias boas aqui. Vamos aguardar a conexão da doutora Ana. Já está aqui. Deixa eu já conectar com ela. Vamos nós. E aí, Ana? Olá, tudo Tudo bem, bem, Ana? professor Cristiano? Tudo bem? Tá aí nas Minas Gerais? Estou aqui nas Minas. Agora, a moda agora é falar assim, né? Tá trancada onde? Né? Exatamente, exatamente. Todo mundo tranquilo. Tá trancada onde? Agora é essa moda, né? Mas isso vai passar. Ana, hoje nós vamos falar um Vai pouquinho sim. sobre. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o uso uso da tecnologia na advocacia, né? Inteligência Isso. artificial, nos escritórios, advocacia digital. Mas antes, pessoal, Ana, põe aí o teu Instagram aí. Arroba o quê, Ana? @Ana Carolina, Hum. _mari.adv. Tá aparecendo aí em cima. Então, pessoal, sigam a doutora Ana. A doutora Ana tem muito conteúdo, é uma jovem advogada, estuda muito, né? Ou seja, daquelas que eu gosto, né? Que realmente leva o negócio a sério, né? Porque tem gente que está ocupado, né? Está ocupado é diferente de estar produtivo, né? É Tá verdade. compromissado, né? Você sabe que tem uma história, né? Vamos ver se eu lembro dela aqui, que fala do... como é que é? É, é, Da galinha e do porco, né? O envolvimento dela com o omelete, tem uma coisa assim, né? A galinha, ela bota o ovo e vai embora. O porco está realmente compromissado com o omelete, né? Porque ele vira realmente. Exatamente. Então, tem pessoas que realmente estão comprometidas e compromissadas, né? E quarentena, pessoal, não é férias, não. É tempo para ficar em casa, melhorar, pegar conteúdo novo, ideia nova, porque eu não tenho dúvida alguma, né? Pelo que eu converso com meus irmãos e pelo que eu converso com outros tantos advogados aí, eu não tenho dúvida alguma que vai vir um oceano azul de oportunidade. Vai ter muita ação para todos os advogados, desde que aqueles que estejam preparados, estejam antenados com as tecnologias, vão sair na frente. Ana, fala uma coisa Com para mim. certeza. Sim. É, como a inteligência artificial tem sido majoritariamente empregada no direito? Como é que tem empregado no direito a inteligência artificial? Fala um pouquinho para mim também aí. Então, professor Cristiano, inicialmente a inteligência artificial ela estava sendo usada em serviços mais técnicos, operacionais, né, como por exemplo acompanhamento de processo, né, gestão de informações, de dados, automatização de dados. Só que hoje a inteligência, o espectro, né, de utilização da inteligência artificial ele aumentou consideravelmente, até porque o nível de complexidade de tarefas, né, que a inteligência artificial já consegue desenvolver é muito maior. Então, hoje a gente já utiliza inteligência artificial, por exemplo, para monitoramento de dados, para resolução online de conflitos, é um dos usos assim mais frequentes, inclusive, que as pessoas têm mais apostado nessas ferramentas para fazer análise de juízos preditivos, né, que envolve a questão de jurimetria. Então, Então, e até te perguntar, né? A jurimetria, ela é uma tendência, já é uma realidade, em quanto tempo de fato, né? Em quanto tempo de fato, os advogados vão poder conviver mesmo, ter acesso a essa ferramenta que tende a ser muito fabulosa na advocacia. professor Cristiano, eu não sei, assim, te precisar com exatidão, né, em quanto tempo isso já vai ser uma realidade, mas eu creio que vai ser em pouco tempo, porque a evolução da tecnologia é exponencial, né? Então, novos sistemas surgem aí, as pessoas descobrem novas ferramentas, produzem, criam novas ferramentas a cada dia, e a jurimetria tem uma grande aposta, né? Tem muitos cientistas, muitos programadores, muitas pessoas trabalhando nisso. Então, para ser capaz de a gente chegar num nível mesmo de ter uma inteligência artificial que consegue dizer, sua ação tem tantos por cento de chance, né, de ser exitosa. Você imagina, você atender um cliente no seu escritório, está conversando com ele e fala, olha, essa ação que nós iremos protocolar aqui, boa noite a Cida também que está aí, né? Essa ação que nós iremos protocolar, ela tem uma probabilidade de 57% de êxito,
né? Uhum. Aliás, se você pudesse explicar para quem não está familiarizado ainda com esse linguajar, o que vem a ser a jurimetria? Eu tô vendo até que eles estão perguntando aí, mas é exatamente isso que você começou a explicar, né? Então, a inteligência artificial, tem alguns sistemas de inteligência artificial que eles conseguem vasculhar dados, inúmeros dados, dentro de, por exemplo, um site do tribunal, uma plataforma de um tribunal. Então, com base nesses dados, analisando os julgamentos, etc., eles conseguem prever mais ou menos esse sistema de inteligência artificial qual é a chance de, por exemplo, uma ação ser exitosa, um recurso ser provido, né? E aí isso vai ser uma realidade, igual o professor está colocando, né? No futuro a gente vai chegar para um cliente e vai falar, olha, essa ação tem tantos por cento, né, de chance de... Na prática, o que vai acabar acontecendo, né? Olha, a Ana não é dessa época ainda, mas eu lembro que quando eu me formei, a Ana nunca, você fala assim, ela vai dar risada, mas eu acho que ela nunca nem ouviu falar disso. Você já viu máquina de escrever ou não? Já te apresentaram? Já, já vi, nunca usei, mas já vi. Então, mas já te apresentaram uma máquina? Já. Então, aquilo a gente apertava os botões e usava para fazer petição. Lá. Da tilografia, então, né? Então, eu fiz curso da tilografia, fiz petição em máquina de escrever, e eu passava semanas no escritório de advocacia, tirando RT por RT, para pesquisar uma jurisprudência, para encaixar numa determinada petição. O mundo mudou muito, né? Com o peticionamento eletrônico, há uns 10 anos, uma parcela dos advogados ficaram ali. Hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que, infelizmente, com essa crise sanitária que nós estamos vivendo e com essa acelerada digitalização dos escritórios de advocacia, agora mais do que nunca, né? Tá chovendo advogado querendo aprender a usar a rede social, usar tudo ao mesmo tempo, né? Coisa que nunca fez há muitos anos, que aprender agora. Isso. Uma grande parte dos advogados vai parar também no caminho aqui, vai ficar para trás, né? Uhum. Não tenho dúvida que teremos dois tipos de advogados. Os advogados que estão na internet, estão nas redes sociais, e os advogados que não vão estar em lugar nenhum. E esses que estão na internet, eles vão ter que aprender a conviver com a tal da jurimetria. A jurimetria nada mais é, nada menos, né, num linguajar bem popular. Digamos que o computador vai lá pegar todos os juízes da primeira instância de Belo Horizonte. Vai mapear todas as decisões desses juízes. O juiz da primeira vara de família, na ação de divórcio tal, ele tende a decidir assim. Isso. E depois esse robozinho da jurimetria vai lá no tribunal, né? Vai lá como é que é? Afonso Pena, avenida aí, né? Isso, Pena vai pegar lá todos os 100 e poucos desembargadores, vai mapear a decisão de todos eles e vai, ou seja, o advogado, né, a doutora Malu, o Rui, que está do outro lado, quando ele for atender um cliente, ele vai entrar no computador, vai ter ali um sistema de jurimetria e o sistema vai falar para ele, olha, Rui, nesse processo de divórcio, a tendência é que o juiz, 63% dos juízes estão decidindo assim. É isso mesmo? Isso. E aí, com base nisso, você sabe, por exemplo, se é mais vantajoso, né? Você, enquanto advogado, você pode orientar o seu cliente a fazer um acordo, né? Vamos supor que as chances de êxito na ação, elas são mínimas. Então, às vezes, é mais vantajoso eu fazer um acordo. Eu já oriento isso antes mesmo de propor a ação. Então, a análise preditiva, esses juízos preditivos, eles são uma ferramenta e tanto para a advocacia. Né, assim, indiscutível, você já saber porcentagens assim, bem próximas, né, de chances de êxito ou não numa ação, num recurso, né, até admissibilidade de recurso, a própria inteligência artificial já vai fazendo esses juízos, então, assim, isso é bem fenomenal, né, eu acho, e a gente tem que estar preparado para usar, né? A Tati está perguntando se já existe, né? Isso eu creio aí que, sei lá, mais uns 3 anos, 2 anos, 3 anos, 5 anos, é por aí, tá vindo, certo? Eu acho que para ser implementado no Brasil demora um pouquinho, né? Assim, em comparação com... Certo é que os advogados têm que ficar antenados que isso está acontecendo muito rápido, a inteligência artificial é uma verdade, né? Ontem eu vi o Google, né? Uma mulher ligou e um robô do Google agendou um horário no cabeleireiro, conversa de robô com robô. Então, ou seja, as coisas estão mudando muito rápido, né? Sim. Quais são as vantagens da inteligência artificial na advocacia?
Então, professor Cristiano, acho que além dessa questão dos análises preditivos, que para mim, se eu fosse elencar uma vantagem como sendo a maior, seria essa, eu acho que tem também as questões assim mais básicas que o pessoal geralmente levanta, que é rapidez, né? A inteligência artificial, ela desenvolve, ela executa os serviços muito mais rápido do que qualquer humano. E, além disso, ela faz com rapidez, mas ela faz com qualidade. Né, o índice de precisão, de acerto dos sistemas de inteligência artificial, eles tendem a ser muito maiores, né, do que os nossos índices enquanto humanos. E, além disso, a gente pode empregar a inteligência artificial, por exemplo, para realizar trabalhos repetitivos, né, trabalhos maçantes, que em tese a gente teria que gastar horas fazendo. Aí é um grande apontamento teu. Uma coisa que robô nenhum vai substituir é aquele atendimento, aquele conteúdo, né? Aquela informação, aquele cuidado pessoal que o advogado tem com o cliente. Né? Ou seja, a partir do momento que essas ferramentas estão fazendo os trabalhos repetitivos, em tese, o advogado terá mais tempo para esse atendimento, para esse cuidado próximo, né? Individual. Sim, um atendimento mais humanizado. Sim, um atendimento mais humanizado, né, com o cliente. Diga uma coisa, tem alguns robôs já, né, nos escritórios de advocacia. Fala um pouquinho desses robôs aí. Falo sim. Então, o primeiro robô, assim, pelo menos mais noticiado, quando a gente vai pesquisar esse tema, é o Ross, que é um robô utilizado no Canadá, se não me engano. E ele utiliza o sistema de inteligência artificial da plataforma Watson, da IBM. Ele consegue coletar julgados antigos, ele faz análise, né, nos tribunais, ele junta vários julgados, várias decisões anteriores, faz análise dessas decisões, e aí ele é capaz de sugerir, inclusive, teses de defesa com base nessas análises, emitir relatórios. E o Ross, ele entende a linguagem humana e ele é capaz de rastrear 10 mil páginas, se não me engano, vou até conferir, é isso mesmo, 10 mil páginas por segundo. E ele ainda elabora petições a partir dessas páginas que ele rastreou. O Ross, ele também consegue rastrear novas leis que mudaram, né, durante o curso do processo. Por exemplo, tem uma lei nova que pode trazer uma vantagem, algo importante ali para o processo, ele já indica para os advogados humanos. Então, é um sistema assim, bem complexo, né, e de grande utilidade. Aqui no Brasil, a gente, o primeiro, pelo menos no geral, assim, o primeiro robô utilizado foi a Carol. A Carol, ela foi utilizada no escritório de Recife, mas ela não é brasileira. Ela utiliza o sistema da plataforma Watson também. Então, ela, assim como ele, no início, ela veio com uma função mais simples. Ela veio para fazer preenchimento de dados automáticos que eles utilizavam no escritório, que eles faziam no escritório. E aí, quando os humanos executavam esse preenchimento de dados, o índice de acertos era de 75%. A Carol, ela faz com um índice de acertos de 95%. E ela deu tão certo nesse escritório que eles estão pensando já em atribuir a ela novas funções, né? Programá-la para executar funções mais complexas, inclusive, dentro do escritório. Então, assim, é outro robô bem desenvolvido. Então, além do Ross e da Carol, também agora, tem o tal do a Eli, gente né? tem também startups jurídicas. Ele consegue acompanhar todo o desenvolvimento de um processo. Ele também formula petições, faz relatórios inteligentes, consegue fazer relatórios ali auxiliando-os. A gente tem um outro robô bem brasileiro, desenvolvido por startups brasileiras, que é a Luzia, é um robô, ela já leu 1000 decisões judiciais, mas então, eu estava falando da Luzia. A Luzia, ela já leu 1000 decisões judiciais e ela conseguiu produzir petições a partir dessas decisões que ela leu em menos de 2 minutos. Né? Então, assim, é surpreendente. Ela faz, mas são petições simples, execuções. Sim, ela atua... Não pode ser nada muito complexo, né? Então, todos eles são aprimorados com o tempo, né? A Luzia, por exemplo, ela já consegue interpretar algumas decisões judiciais dentro do âmbito do direito tributário, porque me parece que o escritório que utiliza ela é de direito tributário, e ela consegue tomar algumas ações, como, por exemplo, pedir penhora de um bem, de um devedor, sabe?
Então, ela tem o uso dela também tem sido aprimorado, né? Você consegue programar, à medida que você vai alimentando a base de dados dessa inteligência artificial, você vai programando ela para desempenhar cada vez mais funções e funções mais complexas, né? Então, pessoal, mais do que nunca, né? Jurimetria vem aí, os robôs nos escritórios de advocacia vem aí, mas nada substitui, né, o atendimento personalizado, aquele atendimento pessoal, né, acompanhado do advogado com o seu cliente, né? Nada substitui isso. Acho que com essas novas tecnologias vai sobrar mais tempo para o advogado, sabe, talvez se estudar ou cuidar melhor dos seus clientes, né? Quais são os desafios? O que vem por aí de desafio, você acha? Então, professor Cristiano, só antes de responder essa pergunta dos desafios, mas complementando isso que você está falando, eu acho que talvez esteja na hora de nós sermos mais humanos possíveis, né? Então, se a gente já vai ter inteligência artificial para desempenhar uma série de tarefas que podem ser automatizadas, né? Que podem ser, de certa forma, desenvolvidas mesmo pela tecnologia, então acho que talvez seja a hora do nosso lado humano aflorar, a gente fornecer atendimento humanizados cada vez maiores para os nossos clientes, né? Então, vamos lá. Como eu estava falando, eu acho que são inúmeros os desafios que se colocam aí para nós, né? Esse cenário que vem se desenhando. Eu acho que, inclusive, nós temos desafios até mesmo principiológicos, porque se a gente pensa, por exemplo, que eu já vou ter uma inteligência artificial que faz petições, e aí ela vai fazer todas as petições, o advogado só vai assinar, eu tenho um problema principiológico aí, até, por exemplo, do ius postulandi, etc. Então, são coisas que a gente tem O que... advogado não vai nem assinar, né? Vai ser um token, né? Pois é. Então, assim, eu acho que a gente está num momento atual de estudar os limites, né? Até que ponto, até onde, de que forma eu posso utilizar a inteligência artificial. Além disso, um outro grande desafio que eu vejo que vem aí pela frente está na própria disparidade que os escritórios, né, que empregam inteligência artificial podem provocar entre os outros litigantes. Porque você pensa, o custo, né, para ter uma plataforma dessa de inteligência artificial não vai ser nada barato, né? Os escritórios, que são escritórios maiores, que têm mais capital, etc., vão ser os primeiros a adquirir isso. E os menores escritórios, né? Ou os médios escritórios. Então, eu acho que a maior parte dos escritórios, dos advogados aqui no Brasil, vai demorar um certo tempo para poder ter esse tipo de sistema, de ferramenta a seu favor. Enquanto outros, por exemplo, escritórios de litigantes habituais, etc., já vão utilizar. Então, um dos desafios que eu vejo é essa questão da disparidade. Outra coisa que geralmente se coloca também é que a inteligência artificial, os robôs, as máquinas vão substituir o serviço, né, de estagiários, de advogados em início de carreira. E então, assim, as pessoas os juristas, né, vamos dizer assim, os operadores do direito que estão acostumados a desenvolver trabalhos mais repetitivos, mais manuais, assim, que não sejam tão complexos, de fato, eles tendem a ter, né, vamos dizer assim, o seu emprego mais ameaçado. Só que, ao mesmo tempo, professor Cristiano, eu vejo um complemento dessa frase, porque, no geral, quando a gente vai pesquisar assim, os problemas, os desafios da inteligência artificial, é isso que aparece. Muitos estagiários, muitos advogados de início de carreira vão perder o emprego. Tá, mas a virada tecnológica que nós estamos enfrentando hoje com a inteligência artificial, ela é uma virada tecnológica nunca antes vista, porque ela não é uma virada tecnológica normal de você ter uma ferramenta, usando seu exemplo, eu tinha uma máquina de escrever e agora eu tenho um notebook, eu tenho um computador, né, que faz uma ferramenta que me auxilia nisso. A inteligência artificial, hoje, e mais para frente ainda, ela vai ser capaz de substituir habilidades humanas. Até mesmo habilidades humanas. Então, você pensa em uma inteligência artificial que faz petição, que interpreta a decisão judicial. É algo muito complexo. Hoje, a gente já tem projetos de inteligência artificial para dar sentença, né? Para ajudar os magistrados a elaborarem votos, etc. Então, assim, é algo num nível mais complexo ainda, né? Que poderia ameaçar até mesmo advogados, vamos dizer assim, sêniores, né? Já assentados na carreira. Então, eu acho que mais do que nunca é esse momento para a gente estudar isso, ver até que ponto, né, eu posso utilizar, não posso, porque para mim é um dos maiores desafios que a gente vai, inclusive dentro do direito, né?
Não, então, eu estava falando de inteligências artificiais hoje que conseguem desenvolver até mesmo habilidades humanas, né? Não só, como eu disse, não é uma virada tecnológica igual nós estamos acostumados, né? De substituir uma máquina de datilografia por um computador, mas é uma revolução em níveis nunca antes experimentados, porque a inteligência Sim. artificial consegue a desenvolver, né, até mesmo essas habilidades que seriam O, 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 humanas. o advogado que hoje trabalha com o Google Ads, por exemplo, ele já está antenado porque o Google Ads é pura inteligência artificial, né? O Sim, Google Ads é artificial. Agora, fala uma coisa para mim. Eu acredito que a advocacia digital também é uma grande oportunidade, né? Já era e será uma grande oportunidade mais do que nunca agora, né? sim, com certeza. Deixa, professor Cristiano, só complementar uma coisinha aqui para eu falar dos desafios. Um outro desafio que eu acho muito grande que a gente tem é em relação às próprias competições que têm sido feitas entre inteligência artificial e advogados humanos. Lógico, essas competições elas acontecem em várias áreas, tem de xadrez, etc. Mas as que têm sido feitas dentro da área jurídica, a inteligência artificial ela tem assim simplesmente acabado com os advogados humanos. Uma experiência saiu até no site do Conjur, acho que no ano de 2018, se não me engano, foi feita entre um sistema de inteligência artificial e 20 advogados. O objetivo da competição era que eles deveriam fazer uma revisão de 5 contratos. Só que era uma revisão, eles tinham que revisar e dizer se estava certo, etc., o que tinha que aplicar, o que tinha que fazer ou não. A inteligência artificial, o nível de acurácia dela foi de 94%, enquanto os advogados, a média dos 20 advogados foi de 85%. Só que assim, isso em termos de certeza, né, de exatidão ali, de precisão na análise dos contratos. Em termos de tempo, o resultado assim foi ainda mais estrondoso, porque a inteligência artificial ela gastou 26 segundos para poder fazer a revisão dos 5 contratos, enquanto a média dos advogados foi de mais ou menos 92 minutos. O advogado mais rápido da equipe, ele foi cerca de 100 que a inteligência artificial. Então, assim, essa foi uma das competições. Teve uma outra competição também que foi desenvolvida por um sistema de inteligência artificial da Universidade de Cambridge. A pessoal fez esse sistema de inteligência artificial e foi uma competição dele contra 100 novamente. O nível de acurácia da inteligência artificial foi de 87% quase. E era revisão de contrato também. Enquanto dos advogados, dos 100 advogados, foi de cerca de 60 e poucos por cento. Então, a gente vai ter máquinas que vão ter um nível de precisão e de ação às próprias questões jurídicas maior do que nós mesmos, enquanto advogados humanos. E aí a gente tem um outro desafio que é em relação a certos tipos de aplicativos. Por exemplo, tem alguns aplicativos aqui no Brasil, teve um parecido, mas teve uma nota de repúdio até da OAB do Rio de Janeiro contra isso, etc. Mas tem aplicativos no exterior, o Do Not to Pay é um exemplo, que você faz consulta jurídica grátis com um robozinho, é um bot, né? Você vai mandando perguntas. Vamos lá, só falta isso, né? A gente termina. Então, a questão da advocacia digital é você tentar o máximo transformar, né, a advocacia. A gente está acostumado a essa de escritório, 100% online, 100% digital. Hoje, com as tecnologias, nós já temos advogados que conseguem fazer isso. É claro que eu sei que tem casos específicos, né, em que isso nem todo advogado vai ter como implementar esse tipo de advocacia inicialmente, mas a gente já tem serviços que otimizam a prestação de serviços advocatícios de forma online. Então, por exemplo, tem um advogado que eu conheci ele ano passado, num evento até de... Então, como eu estava dizendo, a advocacia digital é você tentar, né, desenvolver todo o trabalho de advogado, só que de forma 100% online, 100% digital, sem precisar de um escritório físico.
E hoje isso já é muito possível, né, por conta da tecnologia. Então, você tem, por exemplo, escritórios virtuais, você tem inclusive o serviço de secretário virtual, né? Você pode contratar, por exemplo, uma pessoa para trabalhar remotamente, ela trabalha de casa, você não precisa do espaço físico, ela controla sua agenda, seus clientes, seus compromissos. Então, assim, tem um advogado que já conseguiu implementar esse tipo de prática na advocacia dele, e eu acho até interessante o slogan, né? A fala dele, ele diz assim, que o escritório dele está na mochila dele, porque ele precisa basicamente do celular e de um computador, né, para poder protocolar as petições, etc. Hoje o processo já é eletrônico, então ele precisa conversar com o cliente, faz uma videochamada pelo WhatsApp, ele usa ferramentas super simples, acessíveis, etc., e consegue desenvolver o trabalho dele assim. Como eu estava dizendo, é claro que não são todos os advogados que vão conseguir fazer isso, tem... Caminha tudo para esse lado, viu? Sim, eu acho que sim. Com o tempo isso vai ser realidade, né? Apesar de que eu acho que a gente vai caminhar um pouco lento aqui no Brasil. Mas é uma alternativa muito interessante. Porque, por exemplo, hoje, se você precisar de marcar uma reunião pessoal, né, presencial com o cliente, você tem várias ferramentas. A OAB aluga salas, né? Você tem oportunidade aí de... inclusive tem uma reportagem muito interessante no Japão. Eles estavam desenvolvendo, não sei em que pé que está isso, porque já tem um tempo que eu li essa notícia, mas ele estava desenvolvendo escritórios, chamados escritórios em cápsulas. Funciona basicamente assim, eram cubículos de cerca de 1 metro quadrado, que eles estavam construindo em estações de trem, metrô, etc., e aí tinha ali uma mesa, um sofá, cabia cerca de 2 pessoas, uma tomada. Então, você estava na estação do trem, aí você está lá conversando com uma pessoa, fez um cliente ali na hora. Você aluga esse escritório em cápsula por um certo período de tempo e aí atende seu cliente ali, depois você continua pelo contato virtual. Hoje o contato virtual ele supre muitas necessidades, né? Então, eu acho que com a quarentena, inclusive, muitos advogados têm experimentado, né, essa possibilidade de descobrir novas ferramentas tecnológicas e desenvolver um trabalho remoto, né? Diga uma coisa para mim, com jurimetria, inteligência artificial, esses robôs todos estão vindo aí, o direito digital, para onde você acha que você é uma pessoa que estuda muito isso? Qual a sua conclusão de estudo, né? Para onde está caminhando isso? O advogado está nos acompanhando agora, o que ele deveria ficar atento, né? Qual linha ele devia acompanhar? Então, professor Cristiano, eu acho que é muito do que você mesmo fala nas suas aulas, né? Que você divulga no seu trabalho. A inteligência artificial, como eu tinha falado antes, ela veio para ficar. Eu não acho que a gente está num estágio mais de discutir se é certo, se é errado, se dá, se não dá, porque já é presente, já é realidade. Né? Então, só vai aumentar. Ainda mais quando a gente pensa num judiciário que a gente tem hoje, que está super, né, abarrotado aí, lotado de processos. Agora, depois dessa crise, as previsões vão aumentar ainda mais, né, o número de processos. E aí você pensa, por exemplo, na Elis, que é um robô do Tribunal de Justiça de Pernambuco. A Elis, ela consegue fazer em menos de 15 dias o trabalho que 11 servidores levariam 18 meses para concluir. Então, você acha que isso eles não vão implementar? Claro. Né? Então, a inteligência artificial ela veio para ficar. Agora nós temos que nos adaptar a essa realidade, estudar os limites, né? Igual eu tinha comentado antes, até que ponto é legítimo certo uso. O que seria interessante que os advogados que estão nos acompanhando agora estudassem? Falar, estuda isso para você estar por dentro do que está acontecendo. Elenca aí uns 3 ou 4 pontos que os advogados devem estudar. Olha, eu acho que aonde tem sido usado, né, esse âmbito de atuação das máquinas da inteligência artificial, o próprio, talvez até um pouquinho mais assim de programação, sair um pouquinho da nossa área e entender um pouco como a inteligência artificial funciona. Um tema que eu acho essencial é estudar os vieses algorítmicos. Por quê? Hoje a gente sabe que, da mesma forma que nós, humanos, somos enviesados, os algoritmos também são enviesados. E a gente tem uma ideia, né, de achar que a decisão da máquina é perfeita. E muitas vezes não é, porque a máquina ela é programada por humanos. Então, para você montar, por exemplo, um sistema de inteligência artificial, você coloca nele um banco de dados. E aí, quem escolhe esses dados, quem seleciona esses dados, é um humano. E ele vai selecionar isso de acordo com um viés já programado. Então, assim, tem um caso, acho que o caso mais famoso disso em relação a algoritmos enviesados é um caso dos Estados Unidos, o sistema COMPASS ou COMPASS, que era utilizado para auxiliar na dosimetria da pena dos condenados. Que eles começaram a perceber? Que os condenados negros, eles estavam... Vai ter que mudar tudo, porque
Imagina como é que uma máquina vai dar uma sentença, né? Pois é, a gente vai ter que. Vai tudo. Sim, é o que eu disse até no início. A gente vai ter que reformular as próprias bases teóricas e principiológicas que a gente tem no direito todo, né? Porque isso interfere até em garantias constitucionais. Então, Sim, assim, é. uma mudança, vai ter que ser uma mudança no ordenamento jurídico como um todo. Então, estudar essa questão dos vieses algorítmicos, né? Do próprio uso das interferências da inteligência artificial, por exemplo, no processo. Hoje, a gente tem uma utilização de inteligência artificial muito grande no âmbito de empresas que são litigantes habituais. Né? Então, assim, um ramo que tende a crescer, resolução online de conflitos, né? Tem várias startups surgindo aí do direito, várias. Eu já Sim, sim. conheço aí de passagens aéreas, tem várias, tem várias. Sim, sim. Pois é, professor Cristiano, aí voltando naquilo que o senhor sempre diz, né, é aquela questão, o advogado que ele não estiver por dentro dessas tecnologias, das redes sociais, etc., ele não vai sobreviver nesse mercado, né? Hoje a gente vai entrar numa era que não vai ser mais tão importante se você é um advogado que veio de uma boa instituição, se você tem muitos títulos, né? Se você tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, o que vai importar não adianta nada você ter esse tanto de titulação, por exemplo, se você estiver litigando com um escritório que tem um sistema de inteligência artificial e o seu não tem. Não, o que vai importar mesmo é o cara que sabe usar as redes sociais, sabe usar as outras ferramentas, né? Eu acho que ter... Agora, o advogado que dominar melhor comunicação, essas ferramentas tecnológicas, né? Técnicas de vendas, gestão de escritório, né? O advocacia 4.0, o cara que tiver antenado com isso, ele vai sair na frente. Com certeza, não, isso sem dúvida. E aí tem até uma pessoa que perguntou aí se o direito viraria ciências exatas. Então, eu não acho que chegaria tanto, mas hoje a gente tem uma grande discussão sobre o poder dos algoritmos na nossa sociedade, né? Então, assim, tem pessoas que tem alguns futuristas, né, alguns autores mais futuristas, que dizem que a gente pode entrar num certo tipo de ditadura dos algoritmos. E aí, se você pensa que eu tenho algoritmos que podem dar sentença, que podem fazer petição, igual eu disse, isso tudo tem que ser analisado com muito cuidado, né? Muito cuidado. Pessoal, ó, aqui abaixo está o link do Telegram, tá bom? Acho que foi em 4 ou 5 partes, né? A Tatiana acabou de entrar aqui, a Tatiana bateu o recorde semana. A Tatiana foi em 7 vezes. A live em 7 pedaços. Pessoal, aqui abaixo está o link do canal do Telegram, é só vocês clicarem. Essa live com a doutora Ana vai ser transcrita, a gente vai postar lá no canal do Telegram. Peço que vocês sigam a doutora Ana, ela tem muito conteúdo, é muito antenada, é muito estudiosa, né? São pessoas assim que eu acho que é muito bom a gente acompanhar, tá sempre por dentro do que está acontecendo. Vem de uma nova advocacia, né? E eu queria te agradecer, viu, Ana, pela tua oportunidade de compartilhar um pouquinho de tudo isso que você estuda aí. Eu que agradeço. Tchau.